Boa noite. O Frente a Frente discute hoje a terceirização, trabalho escravo e outras questões relativas aos direitos trabalhistas. Para isso, convidamos a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Porto Alegre, coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, doutora Patrícia Sanfelice. Para entrevistá-la estão conosco os jornalistas Débora Eli, repórter do Jornal Zero Hora, Marcelo Coelho, apresentador do SBT Rio Grande, e Ludwig Larré, representante do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Frente a Frente agora com dia e horários novos. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite, pela TVE, pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com representação aos domingos, às 4h30 da tarde. Você pode compartilhar, curtir ou sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrente. Doutora Patrícia, boa noite. Obrigado pela presença no programa. A lei das terceirizações ela é apontada por muitos como um golpe, talvez um golpe contra a CLT. Né? Como é que o Ministério Público avalia esta lei e as mudanças que ela traz no cenário do mercado de trabalho? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite por participar do programa e ter a oportunidade de participar desse debate, que é extremamente importante para a sociedade brasileira, já que a terceirização é uma realidade há muitos anos já, e agora ela vem com este projeto com uma possibilidade de se instalar como a principal forma de contratação. Então, dizer que o projeto de lei que agora se encontra no Senado é um golpe contra a CLT, eu particularmente penso que não é equivocado, não é uma expressão equivocada. Porque do modo como está posta a possibilidade de terceirização no projeto, nós teremos uma diminuição significativa do número de contratações diretas. E com isso, uma série de consequências que são perceptíveis hoje nas terceirizações admitidas e que certamente serão enormemente, serão muito maiores no momento em que esse projeto de lei venha a ser aprovado. Hoje, nós temos a possibilidade da terceirização por meio de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que admite a terceirização em determinadas circunstâncias, basicamente de tudo do que não for atividade fim da empresa. Qual é a grande mudança que o projeto de lei, agora intitulado Projeto de Lei 30, de 2015, que está no Senado, traz? Ele admite a terceirização de qualquer atividade. Qual era a justificativa para a terceirização até então? A redução de custos da empresa para que ela pudesse ficar focada na sua principal atividade. Então, se admitia, por exemplo, a terceirização de serviços de conservação e limpeza, serviços de vigilância, serviços especializados que não compreendessem a atividade fim da empresa. Bom, no momento em que o projeto de lei admite a terceirização de qualquer atividade, esse argumento já não justifica. Então, nós temos que pensar qual é o argumento para justificar essa nova legislação, essa nova proposta para a terceirização. Esse argumento dos que defendem a lei, de que os trabalhadores terceirizados eles estavam descobertos, não tinha uma legislação regulamentada que defendesse o trabalhador terceirizado, agora tem. Agora, esse seria o principal argumento dos que defendem a lei. Mas, na verdade, existe uma legislação que protege o trabalhador terceirizado, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ele é regido pela mesma legislação dos demais trabalhadores. O fato que ele tem de diferente é que o seu empregador não é a pessoa na qual ele está prestando serviço, o que por si só já precariza a sua condição. Provavelmente, e isso a gente percebe na prática, seja nas nossas investigações no Ministério Público do Trabalho, ou na própria vivência de contratação de empresas terceirizadas, que qualquer órgão público sabe falar a esse respeito, nós percebemos que esse trabalhador, por essa precarização de não estar diretamente prestando serviços ao seu empregador, ele está prestando serviço em outro lugar, ele sofre perdas desta legislação que lhe é aplicável.
E, na verdade, a CLT, nesta nova norma que está proposta, ela continua sendo aplicável. Os direitos trabalhistas serão os mesmos. Direito a férias, direito à limitação de jornada, direito ao salário mínimo, direito a repousos. Esses direitos não são objeto da lei. O que é objeto da lei é a forma de contratação, que deixa de ser diretamente por aquele que recebe a prestação de serviço e passa a ser, então, por uma empresa interposta. Na verdade é isso, a gente vai ter a pessoa prestando serviço numa empresa por meio de uma terceira empresa. Doutora, a principal reivindicação aí contrária à ampliação da terceirização às atividades fins pelas centrais sindicais é justamente essa precarização, né, das condições trabalhistas. Eu lhe pergunto então, que precarizações seriam essas? Bom, eu vejo a precarização em diversas esferas. Vou começar, para vir ao programa, claro, a gente se prepara, eu fui estudar um pouquinho mais a fundo o projeto de lei. E aí uma questão, quando a gente começa a ler, a gente tem a impressão de estar diante de uma lei que não é para que tanta função em torno dela, porque ela traz algumas garantias, ela garante a possibilidade de retenção do valor se a empresa não estiver cumprindo com suas obrigações, ela estabelece que a contratante tem a obrigação de fiscalizar o contrato que foi firmado. Enfim, a gente começa a pensar, né? E, de repente, eu me dei conta assim, será que ela fala alguma coisa sobre salário? Né? Porque qual é a situação que vai se formar? Dentro da empresa, eu terei trabalhadores de N empresas prestando serviços. Eventualmente, na mesma atividade, eu terei trabalhadores que são diretamente contratados, trabalhadores que são de uma empresa A, trabalhadores que são de uma empresa B. Você, quem sabe, tem a garantia de que todos vão receber o mesmo salário. Essa garantia não existe. Então, eu tenho a possibilidade inicial de que trabalhadores dentro do mesmo lugar vão estar recebendo diferentes pautas salariais, diferentes condições de trabalho. Será que todos vão ter direito ao mesmo plano de saúde? Não, porque essa não é uma responsabilidade da contratante. E como cada um é de uma contratada, cada um terá a sua negociação de condições de trabalho. E como que fica a situação do sindicato diante disso? Bom, se já é difícil a luta sindical numa estrutura fortalecida pela união dos trabalhadores dentro daquele mesmo setor econômico, daquela mesma empresa, como ficará se está pulverizado isso entre diversas, talvez, entidades sindicais que vão discutir potencialmente essas condições de trabalho com os empregadores? Claro que cada um terá uma força de diálogo, cada um terá um sucesso e um potencial fracasso no seu diálogo. Como que fica a questão das condições de saúde e segurança do trabalhador que está prestando serviços ali? Quem é responsável por isso? O projeto de lei prevê que a responsabilidade é da contratante, que a contratante é responsável pelas condições de saúde e segurança no local em que é realizado o serviço. Isso é uma coisa positiva e é uma coisa que, na verdade, já existe. Hoje, onde o serviço é realizado, existe a responsabilidade daquele que é o senhor daquele domínio, né? Então, por exemplo, se um trabalhador terceirizado da limpeza sofre um acidente de trabalho aqui, esta empresa será chamada a responder por este acidente, porque o trabalho está sendo exercido aqui, certo? Então, não é uma grande inovação que a legislação traz. Nesse contexto, vale falar um pouco sobre a questão da saúde e segurança, porque tem sido um dos argumentos mais discutidos entre os que apoiam e os que não concordam com essa proposta de lei. E, para mim, é um dos fatores mais sensíveis, porque a gente está falando da vida do trabalhador. Um estudo do DIEESE demonstra que o índice de acidentes, ele fez um estudo setorizado, tá? Os acidentes de trabalho no setor elétrico. E ele identificou, com demonstração estatística, que os terceirizados do setor elétrico sofrem cerca de 3 vezes mais acidentes de trabalho do que os trabalhadores que estão diretamente contratados pelo setor. Em média, lhe interrompendo, perdão, doutora, mas os números aqui levantados pela CUT, pelo DIEESE, dão conta de que cerca de 8 em cada 10 acidentes de trabalho acontecem com trabalhadores terceirizados, né? Isso é um dado que chama a atenção. Justamente nesta relação entre contratante, contratado e força de trabalho, em relação à prevenção e treinamento.
Sim, porque quando a gente fala de saúde e segurança, a gente está falando de um espaço que cada vez mais preocupa o Estado brasileiro, as autoridades públicas e a sociedade em geral. A gente tem o conhecimento de um número que vai além dos 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. Ou seja, um número extremamente expressivo, que nos leva para um dos maiores, dos números mais elevados de acidentes de trabalho no mundo. Então, é uma preocupação bastante grande de que a gente encontre meios de cessar. O trabalho não pode ser um local onde a pessoa perde a vida ou perde a sua capacidade laborativa. E nesses estudos se encontrou esse dado, que o trabalhador terceirizado, justamente porque ele recebe menos treinamento, porque a sua empresa contratante, que lhe contrata a força de trabalho, né, a empresa terceirizada, é uma empresa muitas vezes sem idoneidade econômica, sem um comprometimento maior com a figura do trabalho, esse trabalhador acaba sendo a primeira vítima do acidente laboral. Até porque ele não está engajado apropriadamente dentro daquele contexto produtivo. Ele é um terceiro ali. Então, isso eu acredito, e os números têm demonstrado isso, potencializa a possibilidade de esse trabalhador ser vitimado. Não vi nada no projeto de lei que venha a resolver esse problema. Pelo contrário, tenho a impressão, e claro que isso a gente infelizmente só vai poder verificar na prática, eu tenho a impressão que isso tende a ser ainda pior se a gente tiver a abertura da terceirização do modo como proposto. Esse incremento da possibilidade de terceirização, seguindo esta tendência, né, da incidência maior de acidentes de trabalho entre os terceirizados, né, nos conduz também para uma possível potencialização do número de acidentes de trabalho, que a gente sabe que isso vai afetar o trabalhador na outra ponta também, em termos de custos previdenciários, de custos de tratamento de saúde com esse trabalhador também, não é verdade, promotora? Com certeza. Os acidentes de trabalho, eles são um problema social. Eles não são um problema apenas para o trabalhador e sua família que sofrem com os efeitos diretos desse evento. Eles são um problema para a sociedade, que paga o custo final disso, pelos serviços de saúde que são despendidos para atender esses eventos e pelos benefícios sociais que são pagos, ainda que a Previdência Social tem um caráter de seguro, então a pessoa pagou, né, para ter essa proteção, cada um paga a sua contribuição, ela é compulsória, mas ainda assim, o acidente de trabalho é algo que, vou arriscar aqui, mas acho que 99% das vezes pode ser evitado. Existe um índice mínimo de acidentes que são absolutamente inevitáveis, que eu não tenho como agir, aquilo aconteceria de todo modo. Isso a gente não tem o que fazer, ok? Mas praticamente todos os acidentes de trabalho têm como ser evitados. Como que se evitam acidentes de trabalho? Cumprindo as normas de saúde e segurança, que são regulamentadas de acordo com uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Há uma leitura sobre essa terceirização que cria um cenário escuro, um cenário futuro escuro, comparando o que pode vir a se concretizar a partir dessa votação no Senado, que está parada agora, né? A Câmara aprovou, agora vai para o Senado, vai abrir discussão, isso deve demorar lá, porque é uma moeda política também entre oposição e situação, né? Se entrar nesse contexto, isso gera, muitas pessoas têm levantado essa possibilidade de trazer uma nova escravatura, digamos assim, né? Um trabalho escravo moderno. Sim. A exemplo do que tem em outros países onde não há, onde esse sistema de trabalho é fragilizado. Por que a China vende absurdos, né? A Tailândia, o Vietnã e outros países, né, asiáticos? Porque as leis de controle disso, lá não tem uma CLT. Não. Né? Se tem, é fragilizada, né? Então, isso vai fragilizar ainda mais a relação de trabalho no país, no Brasil. Para as empresas, isso, de certa forma, parece ser conveniente porque vai minimizar os custos. Na realidade, é o que está por trás desse projeto de terceirização. Vamos regularizar isso aqui para quê? Para tentar minimizar os custos, já que o governo não quer fazer parte dele. Diminuir a carga tributária e deixa esse bolo, essa confusão, na mão da classe trabalhadora. Essa leitura que muitas pessoas fazem, a senhora concorda com ela? Eu concordo que a terceirização já é uma precarização das relações de trabalho e isso vai se multiplicar infinitas vezes se essa porta for aberta do modo como está proposto. Concordo plenamente com isso. Acho que a gente não tem dimensão das consequências que isso vai trazer para a sociedade brasileira. Acho que é um retrocesso histórico,
porque a nossa construção legislativa é uma construção de luta, muitas vezes vindas da classe trabalhadora. Há quem diga que não, mas enfim, é toda uma resposta a demandas que a sociedade tem. Por exemplo, a limitação de jornada, uma demanda histórica e uma questão de saúde e segurança. Se a gente for observar os índices de acidente de trabalho, muitas vezes eles acontecem no processo da jornada extraordinária, porque, é claro, o trabalhador está mais cansado. Então, a limitação da jornada é um resultado de uma necessidade sentida. Agora, no momento em que eu terceirizo, admito a terceirização, admito, então, que o trabalhador seja contratado por uma empresa para prestar serviço em outra empresa, de modo completamente livre, ou seja, não tem mais critério para isso, eu estou tirando desse trabalhador a sua vinculação direta, e eu estou tirando aquele que vai lhe responder diretamente por isso. A gente percebe isso, eventualmente, num diálogo com um trabalhador terceirizado, ele não sabe a quem se reportar. Sobre uma dúvida que ele tenha sobre o seu contrato de trabalho, ou sobre um problema que ele esteja enfrentando, um valor que não foi pago no contra-cheque. Porque da forma que está, é uma relação entre empresas. E quem fiscaliza essa relação de trabalho entre empresas, né? O Larrey, acho que pode dar uma palhinha sobre isso, né? Como é que os sindicatos estão vendo essa possibilidade de enfraquecimento dessa relação, né? Seja do sindicato dos jornalistas. Os sindicatos, de uma maneira geral, né, e as centrais sindicais se mostram muito preocupados nesta precarização também da relação sindical. O sindicato vai perder força, né? Um aspecto interessante é que o empregado terceirizado, por exemplo, ele deixa de estar amparado e regido pelas convenções coletivas de trabalho daquela categoria pela qual ele está desempenhando o trabalho terceirizado, né? Como é que o Ministério Público vê essa questão? Como uma realidade que vai se conformar e vai complicar cada vez mais o fortalecimento das entidades sindicais, que hoje já sofrem um enfraquecimento, muitas vezes, justamente porque a gente vive um momento de muita precarização. Então, os sindicatos, às vezes, têm que negociar o mínimo para conseguir estabelecer uma condição ainda um pouco favorável ao trabalhador que representa. E a terceirização, ela vai pulverizar a atividade sindical, ela vai perder o foco. Eu não vou mais ter força nenhuma. Qual é a ideia do sindicato? A ideia do sindicato é uma representação dos trabalhadores de modo que ele consiga fazer frente à força econômica do empregador. Então, como a gente está tratando de uma relação que é de hipossuficiência, o sindicato seria aquele modo de levantar a força do trabalhador para que se possa dialogar em condições de igualdade. Isso deixa de existir dentro dessa realidade da terceirização completa. Porque quantos sindicatos estarão dialogando com o empregador, com o contratante, com o empregador, e que condições de trabalho eu vou conseguir estabelecer? Um sindicato vai conseguir A, outro vai conseguir B, outro vai conseguir menos C. Então, assim, e isso vai fazer o quê dentro da classe trabalhadora que está ali localizado no mesmo ambiente de trabalho? Um completo desestímulo. O trabalhador vai ficar ainda menos engajado. Então, na verdade, apenas para voltar num aspecto que foi referido antes, que as empresas talvez não tenham pensado sobre os reflexos negativos que a produtividade vai enfrentar com esse desengajamento, com essa falta de vinculação do trabalhador com a empresa. E que redução de custo é essa? Porque, afinal de contas, como a gente referiu antes, os direitos vão continuar existindo. Então, uma empresa terceirizada que pretenda ser cumpridora da lei, ela não vai ter um valor barato para sua mão de obra, porque ela vai ter todos aqueles encargos da CLT a cumprir. Doutora, na contramão, o empresariado, na contramão, na verdade, das centrais sindicais, alega que a ampliação da terceirização iria diminuir o desemprego, né? Criar mais postos de trabalho. Mas essa mesma pesquisa do DIEESE, que a senhora se referiu anteriormente, mostra que o empregado terceirizado, ele, além de trabalhar mais horas do que o contratado convencional, ele também tem um salário inferior. Isso não mostra que, na verdade, se reduziria esse desemprego com essa ampliação? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, na verdade, é que esse é um argumento na origem falacioso, porque a gente vive uma realidade de praticamente pleno emprego. Essa é uma das razões, inclusive, para a gente estar recebendo uma onda migratória tão intensa de estados-nação que estão sofrendo com falta de trabalho. Nós temos recebido haitianos, senegaleses,
outras nacionalidades que têm vindo para cá em razão do fato de que há postos de trabalho disponíveis. Basta a gente olhar ao redor que a gente percebe a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Pessoas vindas de outro estado em postos de trabalho que talvez os brasileiros já não estão mais interessados em ocupar, porque eles já estão conseguindo ir para outros postos melhores de trabalho. Então, para mim, na origem, precarizar o que já está plenamente resolvido, não há um desemprego a combater. Não tenho aqui dados, mas me parece que a taxa de desemprego é mínima hoje no Brasil. Mas em um ano de crise, mas em um ano de crise financeira estabelecida aí entre União, Estado, município, esse argumento cai muito bem, né? Cai, mas a gente tem que avaliar o argumento que a gente recebe, né? Eu penso sempre que observar os dados que a gente possui a respeito ajuda a gente a compreender melhor, porque argumento eu posso apresentar qualquer um, seja para o bem ou para o mal. Agora depende de qual é o fundamento que eu tenho para esse meu argumento. Então, sim, esse é um argumento extremamente difundido. E se a gente não pensa sobre ele, a gente tende até a aceitar, porque é o... Bom, entre o ruim e o menos ruim, eu vou ficar com o menos ruim. Mas, no caso, eu não vejo desse modo. Porque me parece que a gente não está enfrentando um problema tão intenso que justifique uma ação tão como vou dizer, radical. De simplesmente isso que a gente construiu com tanto vagar ao longo de todo um século ser colocado de lado. Doutora Patrícia, a Organização Internacional do Trabalho aponta que, juntamente com o que seria um inicial aumento de produtividade, né, a terceirização acaba conduzindo para um aumento também da desigualdade e da pobreza em muitos países, uma vez que reduz em média de até 40% os salários. E faz um alerta, que eu gostaria da sua avaliação sobre essa tendência apontada pela Organização Internacional do Trabalho, de que isso traz uma ameaça, inclusive, para o crescimento da incidência de postos de trabalho permanentes, né? Sim. Através do... Eu acho que esse alerta da OIT é extremamente relevante, ele merece ser analisado com preocupação, porque, de fato, no momento em que a gente enfraquece a classe trabalhadora, a gente enfraquece o país, porque a classe trabalhadora poderosa, com poder de consumo, ela movimenta a economia do país. A produtividade passa a ser o que se tem que levar em conta. Eu preciso aumentar a produtividade para atender a demanda. E isso atende o quê? O crescimento econômico. No momento em que eu retiro da classe trabalhadora o poder de consumo, achatando seus salários, colocando uma condição difícil de trabalho para esse conjunto de trabalhadores, foi isso que eu referi antes, que talvez as empresas não se deem conta que o reflexo ele vai em todas as instâncias, mas eu tenho a possibilidade de um enfraquecimento cada vez maior da economia do país, e isso inclusive foi percebido em países em que essa terceirização se fez de modo mais abrangente. Pois é, eu justo gostaria de perguntar para a senhora, a questão da terceirização, me parece que é um fenômeno ligado à globalização e está muito relacionado às economias emergentes. Que tipo de modelo de terceirização que existe, que poderia ser um modelo aplicável ou não existe, ou a terceirização ela não é defensável de forma nenhuma para o mercado de trabalho e para o sistema produtivo? Bom, você está perguntando isso para uma procuradora do trabalho. Eu tenho a tendência a responder que a terceirização em si é uma precarização e não penso num modelo que pudesse ser adequado. Porque para haver um modelo adequado de terceirização, nós teríamos que ter modelos de empresas terceirizadas. O que nós precisamos é de um comprometimento maior com o cumprimento da legislação, de um modo geral, porque ele não existe. O número de demandas que tem chegado ao Ministério Público do Trabalho demonstra isso. Nós estamos no mês de maio e nós já estamos perto de 1.500 denúncias no ano de 2015, das mais diversas irregularidades, desde terceirização, exploração do trabalho infantil, situações de trabalho análogo a de escravo, assédio moral, situações graves que têm acometido os trabalhadores das mais diversas empresas, muitas vezes com vínculos constituídos.
Num país que a gente tem essa realidade e que, embora tenha uma legislação altamente protetiva, como que eu posso pensar num modelo de terceirização que eventualmente coloque esses trabalhadores ainda mais em risco, ainda mais expostos a essas práticas ilegais? Não consigo responder essa pergunta pensando dentro da nossa realidade. O que eu penso aqui é que nós precisamos de talvez mais espaços de discussão para a conscientização com relação aos direitos laborais vigentes e a necessidade de que eles sejam implementados de um modo efetivo. Porque a gente tem percebido hoje uma violação contínua da legislação sem um comprometimento da classe empresarial com o cumprimento da lei. E, doutora, hoje a terceirização... Me permite, desculpa, nós temos que fazer um intervalo. Claro. O Frente a Frente vai para um breve intervalo, nós já voltamos.